temos um cabelo aqui, que é um cabelo que tem uma distribuição de brancos um pouco diferenciado entre a área do topo, parietais. É um fio que ele tem um grau mais concentrado nas áreas que ficam na parte superior do crânio. E o que vai ser feito nesse cabelo? Essa técnica que vai ser mostrada é uma técnica que visa um trabalho de camuflagem, realizado quente em relação ao branco, que é uma cor mais... tem uma característica peculiar dele. Normalmente a gente observa os fios brancos numa concentração inicial mais pronunciada nas regiões de entorno frontal. Aqui no cabelo dela, a gente já tem uma situação, evidência diferenciada, tá? Como eu comentei. Aqui ela não tem uma concentração muito pronunciada. Em torno aqui também não. Porém, tem brancos, lógico, mas nada tão evidenciado. O topo ele começa a ter uma quantidade maior, de uma altura para trás. Aqui se percebe que ele tem um pouco menos. Daqui para trás ele começa a ir ampliando as quantidades, projetando na área de nucas, vértex, uma quantidade maior. E o que a gente vai trabalhar nesse processo? Nesse processo da camuflagem, e podem ir observando, ó, vai descendo, vai ficando menos. Esse processo da camuflagem visa o quê? O que a gente busca é áreas onde existe uma quantidade maior do branco, vão ser feitas menos condições, menos inserções de micromechas. As áreas onde existe uma quantidade menor do branco, o inverso, a gente vai entrar com uma quantidade maior de micromechas para ver um equilíbrio. Então, essa área que a gente viu aqui posterior, essa área vai entrar uma quantidade menor de micromechas, sutis, poucas, mais sutis ainda do que a gente vai trabalhar no conjunto. Projetando para essa base, aqui nessa nuca inferior, a gente vai trabalhar uma quantidade maior para ver esse equilíbrio. Vindo para essa frontal, aqui a gente vai trabalhar uma quantidade maior do que vai estar trabalhando nessa região onde ela tem mais branco. E assim, gradualmente vai haver uma distribuição, aonde essa distribuição vai gerar a naturalidade e a homogeneidade na distribuição total desse trabalho de mechas, dando uma perspectiva inclusive. A micromecha, ela vem o quê? Na camuflagem, ela vai dar um período maior, mais prolongado para o disfarce dos brancos. Essa é uma técnica, inclusive, que eu uso no meu cabelo. Eu tenho bastante branco. E a técnica que eu adotei para esse fim de camuflagem, para me dar uma precisão maior, um período maior entre um retoque e outro, foi essa. E é algo que eu aplico muito nos meus clientes. Não entra cor escura, não entra uma coloração, então, saturando. As colorações vão passar, por melhor que seja a técnica, fez a técnica exata no processo de coloração, mas todo o cabelo onde teve um processo oxidativo, químico, ele vai ter uma oxidação mais acentuada. É aquele tom, com o passar do tempo, ele vai ter uma leve oscilação, vai ter uma mudança. Não tem porquê. Se é uma base já está aí, presente, natural, uma base bonita, que pode colaborar, favorecer no processo da inserção dessas mechas, desse trabalho de cor, se usa essa base, não se interfere nela e trabalha o processo de mecha no conjunto desse fio. Aí vamos pensar, supondo que esse cabelo fosse o processo inverso, ele tivesse menos fios claros nessa base, na parte posterior, nas nucas, menos fios brancos, vamos lá, claros, brancos, então para ficar mais distinto e efetiva a nossa conversa. Se tivesse aqui menos, que é o que normalmente a gente observa, né? Essas áreas posteriores aqui, menos fio branco, e uma concentração maior de fios brancos nessa área de topo, nessas áreas frontais, que não é o caso da nossa modelo. Se isso acontecesse, a gente ia fazer o quê? Menos micromechas nessas áreas onde o branco estaria prevalecendo e inserindo uma quantidade maior nas partes posteriores. Um detalhe que eu gosto muito de trabalhar e que eu trago para vocês, eu falei a não inserção de cor escura, né, de base, de encontro natural da cliente,
dentro de já ver uma distribuição e a gente conseguir trabalhar isso de forma coordenada. Porém, se eu tiver numa situação todo o cabelo com uma distribuição homogênea, legal, ou que eu posso trabalhar e só inserindo a clara e fazendo esse serviço que eu vou estar fazendo aqui, essa técnica de distribuir por proporções as micromechas. Mas aí, essa pessoa tem um detalhe, uma mecha concentrada todo branco. Essa mecha concentrada todo branco, eu vou ter fundo natural escuro, eu vou ter o branco e eu vou ter as micromechas que eu distribuí em todo o cabelo. E aí vamos supor que esse cabelo ele tivesse uma mecha toda branca bem aqui na frontal. O que eu faria? Aí eu preciso. Aí eu tenho uma necessidade de entrar com o escuro. Esse escuro eu vou entrar como? Porque aí eu vou fazer um processo inverso. Para quê? Para conversar toda a distribuição desse cabelo. Aí eu vou estar trabalhando só com uma base, numa concentração específica. Isso a colorimetria científica traz proporções, traz medidas exatas, traz tempo do cabelo branco. É um cabelo especial, é um cabelo que precisa de uma atenção. Então vejam aquela aula onde a gente fala de cobertura de branco com uma cor escura, com uma base, voltem lá naquela aula. Aqui eu vou estar usando então micromechas, porém em condição inversa. Eu vou incidir essas micromechas usando do escuro, da base. Para quê? Para ver uma conversa entre aquele fundo natural, aqui tendo escuro inserido, para quê? Para distribuir e ficar um trabalho homogêneo, bonito no contexto todo e não ficar aquela mecha branca marcada. Eu citei o exemplo na situação de haver uma mecha toda branca no cabelo da nossa modelo. Agora eu vou tomar, por exemplo, o meu cabelo para conversar aqui, trazer um detalhezinho. Eu trabalho micromechas, como foi comentado, né? Para ver essa distribuição, essa camuflagem. Tenho bastante branco. Eu vou me olhar aqui pelo espelho para mim marcar que espelho a gente vê inverso, mas aí eu consigo aqui mostrar melhor para vocês. O meu retoque foi feito aproximadamente um mês. Esse lado, bem nessa área, eu tenho uma mecha com fios ainda naturais, mas uma mecha com uma incidência muito grande de fios brancos. Essa lateral, em compensação, eu tenho poucos no comparativo. Como é que foi trabalhado? Aqui entrou a micromecha, clareando. Entre o branco, o natural, foi inserido mais algumas, para quê? Para equilibrar essa mecha que ela tem muito branco, ela tem algum fio escuro só. Essa região, esse ponto, não entrou nem uma mechinha, nada de micromecha e foi gerado um equilíbrio. Por quê? Aqui eu já tinha muito claro, aqui eu não tinha esse muito claro, então eu tinha necessidade, no comparativo eu tinha muito escuro, muito claro. O que foi feito? Foi clareado proporcionalmente e essa região não foi mexido nada. Gerou uma homogeneidade. Essa homogeneidade que foi criada, lógico, agora já tem aqui mais de um mês no crescimento, né? Que aí nesse crescimento se percebe a quantidade do branco aqui presente, né? Olha a raiz, saindo aqui o branquinho, que é o natural crescendo. E aqui a raiz com esse crescimento de um dedo, 1 centímetro e pouco, natural. Eu refiro que a homogeneidade se deu dentro de uma condição do cabelo, logo que foi feito, imediatamente feito, e agora conforme ele vai crescendo. Que se eu deixar esse cabelo solto, eu aguento tranquilamente, posso passar 2 meses e meio, 3 meses sem o retoque, e esse cabelo se mantém numa condição bonita, uma condição de movimento na cor, da camuflagem que está ali, efetiva, presente. Então, a cliente é algo que favorece ela, por não ter toda uma oxidação com os escuros, insere escuro, oxida aquele escuro. As manutenções corretas devidas a um cabelo que passaram por mechas, por processo que se fazem cuidados home care necessários, basicamente, e um período mais prolongado entre retoques de raiz e refazer esse trabalho de cor de mechas nos cabelos. A divisão desse cabelo, a gente parte de uma divisão muito simples. Aqui está dividido as posteriores, né? As nucas, 2 parietais, área de topo.
Como vão se dar essas linhas? Independente dessas divisões, essas linhas elas vão ser todas extraídas em diagonal. Sempre em diagonal. Aqui pode ser trabalhado, inclusive, uma divisão central em duas esferas para facilitar. Aí eu trabalho aqui toda uma lateral ou toda uma posterior. Finalizei essa, faço a outra. Aqui, quando eu chegar nessa área onde tem o vértice inserido, né? Aqui eu vou deixar um V, que é parte de uma área, parte da outra, para inserir junto no movimento diagonal com o topo. As laterais também vou trabalhando elas todas, desenhando linhas diagonais. E na extração desse fio, micromechas, a gente vai trabalhar o quê? Fiozinhos, aí equilibrando a distribuição conforme foi falado, né? Dependendo da quantidade de cabelo branco em cada área. Isso são micromechas. São mechas finíssimas que vão ser feitas em maior ou menor quantidade na dependência da área aonde eu estou atuando e da quantidade de branco que existe nessa área. Vou seccionar mais uma vez, tiro uma slice, então, que é uma lâmina diagonal, todas as áreas, e aí eu entro com uma slicezinha seccionada ou em micro mechas, bem finas. Mexo só a pontinha do pente. Seleciono, separo e mexo só a pontinha. Estou fazendo aqui em situações um pouco diferentes. Mas assim, ó, mostrando, está saindo algumas mais fininhas, outras mais grossas, mas a micro é o quê? Finíssima. Finíssima, mais próxima, mais distante, dependendo da quantidade de branco presente na área. Mechinha finíssima, para não marcar nada nessa região da nuca. Aproximadamente foi feito aqui 1/3 do cabelo. Concentro para as pontas e venho aliviando junto à raiz. Posso dobrar? Posso dobrar. Detalhe, as dobras, aqui o produto ele vai acabar por minimizar a quantidade. Menos depósito, pode dar uma mancha, uma diferença na descoloração. Eu particularmente não gosto de processo de dobradura por essa razão. Distribuiu homogêneo, beleza, dobrei. Vai haver uma distribuição diferenciada de produto. Então, eu sempre priorizo trabalhar os laminados em sobreposição. Se eu precisar voltar, verificar algum detalhe, eu consigo. Não fechando o laminado a um nível aí de oxidação, de passagem de ar. Pode dobrar algum cantinho aqui em cima para firmar o laminado? Pode. Tem laminados que são mais firmes, tem laminados que são menos, são mais escorregadios. Então, isso é detalhe particular do material de trabalho que está se usando e deve ser observado dentro da habilidade, dentro da realidade de cada profissional. Aqui a gente tem toda essa fração já encaminhada da divisão, 50% então dessa área de nucas. Iniciei com 3 mechas mais fininhas, como eu mostrei lá no início, com uma concentração maior, vai dar um grau de clareamento um pouquinho mais acentuado para quê? Para ter uma luminosidade maior no projeto de corte, que ela já tem, que é um corte em camadas, aquela ponta um pouco mais clara saindo na base. E a partir da quarta lâmina, do
quarto laminado, da quarta slice, foi se trabalhando essa amplitude que está se vendo aqui nessa mecha. Feito isto, eu vou o quê? Fazer aquela distribuição conforme foi comentado antes. O projeto de cor que eu desenvolvi com a cliente na anamnese, no diálogo com ela, segue uma linha. Essa linha a gente coordena, projeta dentro de interesses, certo? Ela quer camuflagem branco, porém, ela não quer ficar com loiro excessivo. Ela quer um efeito bonito, um efeito com uma naturalidade, camuflagem do branco, porém, excessivamente loira, não. Então, dentro desse projeto que foi desenvolvido com ela, é que eu estou levando em consideração como proceder nesse cabelo. Como fazer esse efeito, então, da micromecha? Importante salientar. Olhem, observem o meu pulso e observem a pontinha, o cabinho do pente. O que está movimentando aqui? O meu pulso faz um movimento que acaba por incidir na projeção do pente e que me traz a mecha, a micromecha de forma bem suave. Aqui eu estou trabalhando nessas proporções. Quando eu chegar nessa área onde ela tem mais brancos, eu vou incidir uma quantidade ainda menor, para que haja a distribuição, a homogeneidade que a gente busca para esse cabelo. E a aplicação, conforme já mostrei lá no início, concentra do meio para a ponta, né? Na área do meio, dilui, limpa o produto aqui. O cabelo, no seu comprimento, ele é um cabelo mais oxidado, então eu levei aqui um restinho daquele produto e trouxe para baixo o excedente mais concentrado para a ponta. Onde o fio é mais oxidado, ele exige, para ter uma abertura homogênea, uma quantidade maior de produto. Então, isso eu estou levando em consideração. E sempre mantendo essas linhas em ângulo diagonal. Aqui a gente está já com o cabelo, então, que passou por toda a montagem, mantendo o trabalho de linhas em diagonal e com o clareamento esperado dentro do fundo, onde a gente só tem um amarelo residual. As mechinhas, projeção dessas micromechas também. A montagem foi feita desses contornos e da nuca, do posterior, e deixamos o tempo de ação acontecer, a abertura, o grau de abertura. Vamos lavar e deixar agora a última área a ser trabalhada, esse topo, que isso facilita para quê? Para nós não deixar o cabelo passando em oxidação muito tempo dentro de uma condição desnecessária de agressão a esse fio, a essa haste. Ó, X40 em toda a extensão foi utilizada. Por quê? A X40, diferente do que muitos pensam, ela não agride mais. A X40 ele tem um tempo de ação, de reação, e após esse período ele não continua com o processo de degradação na fibra, diferente do que a gente tem nos OX de menor volumagem. Mas isso daí são detalhes que infelizmente nos foram incutidos dentro de visões, informações equivocadas e que hoje estão muito arraigados na mente do profissional cabeleireiro, que precisa ser urgentemente revisto, entendido e readequado no trabalho, na execução e na nossa prática de dia a dia. E para esse conhecimento se faz necessário aí um curso profundo, mais específico no que tange o geral da colorimetria. O cabelo, então, ele chegou no fundo de clareamento que a gente queria, onde tem um residual só de enxofre, só o amarelo, que a partir desse ponto que a gente vai trabalhar o resultado final da cor. Fundos para cabelos claros que a gente quer que não venham trazendo aqueles reflexos laranja tão indesejados, são fundos específicos. No curso de mechas eu aprofundo isso.
fundos específicos, dando só uma palhinha aqui, é o que? Partido do fundo 9, ou seja, fundos que não tem mais a presença do laranja. Carbono, que tem só enxofre na presença. Caso exista o carbono, inevitavelmente, gradualmente, com a oxidação, passagem do tempo, vai sobressair, vai aparecer esse laranja tão indesejado das loiras, né? Das mechas loiras, dos trabalhos que a gente executa em loiros. Aqui, o cabelo só enxaguado, as mechas, as micromechinhas que a gente desenvolveu, e a gente vai fazer agora essa área de topo. Essa área foi sendo trabalhado todo em linha diagonal e ficou aqui já uma projeção que era o quê? Aquele retângulo que a gente fez aqui na posterior, aquela linha mais reta, trabalhando de forma diagonal, ela chegou numa linha novamente aqui em diagonal e isso vai ser até a frente conduzido nessa forma, nesse mesmo formato, finalizando a estrutura toda. O importante agora é levar em consideração o quê? As quantidades que a gente vinha inserindo daqui para baixo eram uma. Aqui é a área em específico onde ela tem mais fio branco, natural, inserido. Percebe-se uma diferença bem expressiva, como a gente viu lá no início, em relação às bases e em relação à parte, inclusive, de topo, certo? Então, o que aqui a gente vai dar atenção? Menor quantidade, menos inserção dessas nossas micromechas. A gente tem a maior concentração do fio natural aqui do branco. A espessura da mecha vai continuar a mesma. A slice, a extração da linha vai continuar a mesma, só que na dispersão, na quantidade, no seccionar é que vai ter uma condição dela ainda mais fina, ainda mais sutil, ainda menor incidência de fios que vão ser aclarados, conforme pode se observar aqui. Devido à presença desse branco mais evidente, mais acentuado nessa área. Linha. Próximo aqui, e assim vai sendo trabalhado sucessivamente até a área de frontal. Detalhe importante, gosto de salientar os mínimos detalhes para que na prática vocês não tenham a dúvida. Aqui, observa-se perfeitamente, eu estou trabalhando uma diagonal, a concentração maior do fio branco está aqui, então no momento que eu estou na diagonal, eu estou com essa mecha, com o cabelo numa concentração maior de natural, aqui, e aqui uma concentração menor desse natural, todos são naturais, né? Mas eu falo branco e cabelo com a melanina ainda presente. Então, o que eu tenho que levar em consideração aqui? A distribuição. Essa distribuição compreende o quê? No momento que eu for seccionar essas mechinhas, aqui eu vou inserir uma quantidade maior, de encontro com o que a gente inseriu nas outras áreas, e aqui eu vou estar trabalhando com uma quantidade menor de fios que vão passar por processo de clareamento. Para quê? Gerar o equilíbrio dentro dessa resposta que a gente busca dar homogeneidade na cor. Aqui não há necessária a pressa, o que importa é que a distribuição siga e atenda à necessidade do cabelo e a excelência na entrega final de resultados. Pegamos aqui, a gente observa que essas micromechas feitas nessa extremidade, onde o cabelo ele tem uma concentração maior de natural, compreende um pouco mais de fios e uma quantidade maior na inserção, diferente dessa área, que acaba por ter umas micromechas mais fininhas na densidade do fio e ainda menos, elas têm um espaçamento maior. Com isso eu vou conseguir a distribuição para equilibrar essa diferença entre o branco e o natural nas diferentes proporções de áreas. Seguindo a área de topo, então as mechas em diagonal, bilateral. Aqui eu fiz uma divisão. Havia separado inicialmente só o topo, né, todo numa única situação, um único bloco. E aqui eu vou fazer a seguinte divisão. Vou seccionar, essa área vai ser toda trabalhada conforme já está sendo trabalhada aqui nessa esfera. Aqui a franja foi seccionada e essa franja, trabalhar ela também em diagonais,
fazendo a inserção das micromechas nessa projeção, com os laminados menores, que vai estar facilitando. Só mesmo numa questão de facilidade. O que importa nesse trabalho, como eu optei pelas linhas diagonais, é eu manter. Vire para o lado que virar, gire para o lado que girar, proceda da forma que proceder, mas inserir essas projeções em diagonal. Poderia estar fazendo elas em linha reta, na horizontal? Poderia. Eu, particularmente, Renata, prefiro os trabalhos com as linhas projetadas em diagonais. Eu vejo um resultado mais bonito, uma mescla maior na deposição dos fios, na projeção dos fios. Mas nada impede de ser trabalhado em horizontal. Então, o que é importante? Você praticar, você ver resultados, você treinar, você aplicar a técnica dentro de diferentes perspectivas e você vai criar o teu estilo de trabalho, o teu método de trabalho. O que eu estou mostrando aqui é um projeto em camuflagem para fios brancos utilizando micromechas, ok? A partir disso, existe um universo de possibilidades que cada profissional, que você pode criar, que você vai criar. Você vai criar o teu trabalho individual, particular da tua cara para esse trabalho dentro do que a tua cliente, porque clientes, elas têm diferentes perfis, regionalizados, dentro de uma condição que você vai se adequar a esse perfil para atender a demanda da tua cliente e ao resultado que você percebe que vem melhor de encontro ao que você busca entregar. Retornando com esse cabelo que a gente fez um trabalho todo em backlights ou mechas muito sutis, delicadas, no processo de camuflagem de fios brancos, onde o objetivo é que o branco permaneça e esses leves fios em processos de mechas discretíssimas, eles venham a dar aquela mescla entre o branco, a mecha, que ela tem um tom suavemente mais quente em relação ao branco, que é uma cor mais fria naturalmente, e junto com o fundo natural traga naturalidade, luminosidade com naturalidade e o jogo de tons. Vamos apresentar aqui esse cabelo, então. Observa-se a total descrição, as distribuições que a gente fez, todo um processo para que pudesse ficar homogêneo, desse uma homogeneidade dentro do conjunto de distribuição que ela tinha, que a nossa modelo tinha, onde áreas existiam com uma incidência maior de branco, áreas com uma incidência menor. Então, isso foi dentro de todo o processo explicado no passo a passo, levado a uma harmonia no resultado final na distribuição. O cabelo no todo, ele foi trabalhado somente com uma base para fazer o processo da matização, mantendo com isso o quê? Uma cor natural. O fundo que a gente atingiu foi um fundo 10 no processo de descoloração, cabelo saudável, natural, que ele já tem dentro da sua base soltura de tom natural, uma perspectiva que a gente observou num teste mesh que poderia chegar nesse fundo 10 ou no fundo 9 mesmo, se nós chegássemos onde não tem resíduos de laranja, ou seja, de carbono, a gente consegue os loiros mais bonitos, mais duradouros. É um cabelo que ela vai ter uma facilidade muito grande na manutenção dessa cor, da condição geral da estrutura desse fio, mediante alguns cuidados mínimos básicos no dia a dia, mas a cor em si, ela vai manter esse brilho, essa naturalidade de forma muito mais consistente. Então, o geral, o objetivo que a gente tinha era trazer para uma condição de distribuição mais homogênea, associado a essa distribuição mais homogênea, tirar aquele frio do branco
e equilibrar ele, tirar só o fio do branco, equilibrando ele com esse perfil, com esse resultado levemente mais quente dentro da mecha que foi produzida, fazendo o jogo de equilíbrio entre esse quente e esse frio, trazendo luminosidade para ela e camuflando o branco, que foi o que a gente obteve, atingindo o resultado final. Espero que tenham gostado.